paz de Cristo esteja convosco. Gostaria de saudar vocês que estão presentes. Gostaria de saudar você que nos encontrou através das redes sociais. Todo domingo eu repito aqui que não há acaso. Quem sabe foi o próprio Deus que te conduziu até aqui. Muito bem, nós estamos dando início em mais um culto e eu gostaria de convidá-los a abrirem a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9. Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9. Vamos ao que está escrito. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, Josué, pois agora convém você passar esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Mas lembre-se, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho te dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termos, vossas fronteiras. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça e tem bom ânimo, Josué, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aí, oramos. Pai, a tua palavra está aberta nesta manhã, e da mesma forma os nossos corações. Espírito Santo, mais uma vez eu te peço, com toda a humildade, que eu diminua e que tu cresças. Ó Senhor, usa a minha vida, toca nos meus lábios, toca na minha mente, toca no meu coração, faz de mim a tua vontade e o teu querer. Pai, que este texto também me traga esperança, que comece a tua boa obra em minha vida, Senhor, e que o meu coração e o coração dos meus irmãos e daqueles que nos acompanham através das redes sociais, o Senhor possa nesse dia ser terra fértil e que a tua palavra, a semente que é a tua palavra, possa frutificar em nossos corações. É o que nós oramos e que te pedimos. Amém. Muito bem. Irmãos, eu gostaria de trazer uma palavra hoje, cujo tema é: tome posse da promessa. Tome posse da promessa. Baseado aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9, que nós acabamos de ler. O capítulo 1 de Josué fala e começa a contar a história, aliás, é o final de uma história do povo hebreu que começa
desde a saída do Egito, sobre a liderança de Moisés, e conta que o povo de Deus estava debaixo de uma palavra que Deus os levaria para uma terra prometida que emana leite e mel. E nesse texto de Josué, capítulo 1, eles chegam diante da terra prometida e a primeira tarefa, então, do novo líder, o capitão Josué, era fazer o povo tomar posse da terra, que era da abundância que Deus tinha prometido, que manava leite e mel. Mas há um grande desafio para o povo de Deus neste momento, porque entre o final do deserto, onde eles estavam, e a terra prometida, o texto diz que havia um rio que separava o deserto do alvo da terra prometida que eles tinham que alcançar. E esse rio era o Rio Jordão, conhecido Rio Jordão de Israel. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu nunca estive ainda em Israel. É um sonho de conhecer a Terra Santa. Mas eu estive estudando a respeito do Rio Jordão e é um rio que em alguns pontos ele tem facilidade de travessia. As águas são rasas, mas então é possível às vezes uma pessoa atravessar em alguns pontos o Rio Jordão com a água na cintura. Mas tem um período do ano que o rio recebe as cheias das águas do mar da Galileia. E quando acontece esse período de chuvas, das cheias do mar da Galileia, essa água do mar deságua no Rio Jordão e, portanto, o rio fica cheio, começa a transbordar nas suas margens e a água fica com uma velocidade, fica com correnteza. Então, é o único período do ano que o Rio Jordão está cheio e com correnteza. E o interessante que demorou 40 anos no deserto para que o povo de Deus pudesse finalmente chegar diante da terra prometida que está do lado de lá, na outra margem do Rio Jordão. 40 anos. 40 anos no deserto. Essa geração, meus queridos irmãos, provavelmente nasceu no deserto. Se você conhece a história do povo hebreu, desde a saída do Egito, você vai perceber que houve várias batalhas no caminho, houve muitos fatos e acontecimentos, e inclusive num dado momento, principalmente naquela questão dos espias, Deus falou a eles: olha, essa geração tem mentalidade de escravo, tem mentalidade de Egito ainda, e eu preciso atrasar um pouco a chegada de vocês na terra prometida. Eu preciso de gente com mentalidade nova. Então Deus determina que todos aqueles que têm uma idade muito mais elevada não verão a terra prometida. Nascerá uma nova geração. Então, esse povo que chegou nesse momento diante do Rio Jordão, e agora liderados pelo capitão Josué, provavelmente não, todos eles nasceram no deserto. E agora eles estão prestes a tomar posse da terra prometida. O líder é Josué.
Eu fico aqui imaginando aqui comigo, é muito pessoal, o Josué olhando para aquele rio. Chegam justamente no período de cheias do Rio Jordão, e ele de repente pode ter pensado assim: Senhor, mas 40 anos no deserto, e quando nós chegamos aqui, nós estamos avistando a terra que o Senhor prometeu aos nossos antepassados. Agora esse rio na nossa frente, como transpor esse obstáculo? E me chama a atenção aqui também nessa passagem, meus queridos irmãos, e você vai perceber o estado de ânimo do povo, mesmo chegando e avistando a terra prometida na outra margem do rio. Não há festa, não há júbilo, não há celebração. Eles estão de frente para um rio que separa o povo de Deus de um lugar aguardado por gerações. Mas não há ânimo, não há alegria, diferente daquilo que aconteceu 40 anos atrás, na passagem pelo Mar Vermelho, quando Miriam, irmã de Moisés, pega um tamborim e começa a fazer música, e o povo começa a dançar, e há uma grande alegria e júbilo na travessia do Mar Vermelho. Agora não. Chama a atenção que não há festa, não há alegria, não há ânimo, mesmo eles avistando a terra prometida do outro lado de lá do Rio Jordão. E eu trago isso para a realidade de hoje, porque muitas vezes isso acaba acontecendo conosco, comigo e com você. Sabe, porque muitas vezes nós chegamos tão perto daquilo que nós queremos atingir, nós estamos muito perto daquilo que Deus prometeu para nossas vidas, para nossas famílias, para nossa igreja, mas às vezes nós estamos como este povo, emocionalmente cansados da caminhada. Talvez você que está me acompanhando pela internet está entendendo o que eu estou querendo dizer. Não que eles não estavam felizes, felizes eles estavam, mas os desafios foram tantos no deserto que eles chegaram quebrados, sem força e sem alegria para celebrar aquela conquista. E sabe por quê? Porque nos 40 anos no deserto, muitos dessa geração, nascidos no deserto, houve guerras, houve batalhas, houve desafios, e muitos deles perderam familiares, pessoas que morreram durante o percurso de 40 anos. E agora, Deus ainda faz mais uma coisa. Começa a realizar uma transição de liderança. Sabe por quê? Porque Deus diz para Josué o seguinte: olha, daqui para frente, você continua, Josué. Porque Moisés, que foi orar no Monte Sinai, não volta mais. Eu já recolhi ele. Em outras palavras, Moisés morreu. Moisés faleceu. E Moisés não era, meus irmãos, uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. Está morto agora, além de todo o desafio de atravessar o Rio Jordão, está morto o grande líder Moisés. O líder, o libertador do povo hebreu, o legislador, a grande referência usada por Deus para libertar o povo do Egito. E agora, todo o desafio está sendo colocado
para Josué. Deixa eu explicar uma coisa. Josué sempre foi um discípulo de Moisés, um capitão, um homem acostumado a liderar as guerras. E toda a leitura do capítulo 1 de Josué, do versículo 1 a 9, você vai percebendo Deus fazendo uma transição e passando o bastão, passando a liderança para Josué. Eu volto a repetir aquilo que eu comentei. 40 anos no deserto, e agora a surpresa de Josué é aquele rio cheio, com corredeiras, justamente no momento que recebe as cheias do mar da Galileia. Um rio que naturalmente em alguns pontos se atravessa com água na cintura. Agora é um rio de corredeiras, perigoso, para que o povo de Deus pudesse passar. Deixa eu dizer uma coisa, não era fácil para Josué ser um substituto de Moisés, porque Moisés foi um dos líderes mais fortes da história do povo hebreu. Moisés era um homem preparado por Deus. Ele teve 40 anos de treinamento no palácio de Faraó. Depois de 40 anos de treinamento de Faraó, ele foi treinado no deserto. Conduziu depois o povo de Deus pelo deserto. E agora Deus está dando uma responsabilidade para Josué. E não é fácil substituir alguém assim. Moisés era aquele tipo de líder que parte e ninguém se esquece dele. É verdade que muitas vezes o povo tirou Moisés do sério. Mas, infelizmente, é assim. Às vezes você só tem valor depois que morre, né? E o povo então não esquecia dele. E eu penso que Josué ficou parado pensando: mas Senhor, como seria bom se o Moisés estivesse aqui, se eu tivesse a sabedoria dele, se eu pelo menos tivesse o cajado de Moisés, que essa transição fosse perfeita, que até o cajado de Moisés viesse para minha mão. Mas eu sou apenas Josué, um guerreiro, um capitão, eu não tenho experiência. E é nesse contexto que eu quero trabalhar com vocês esse capítulo 1 de Josué. É nesse contexto que começa o livro escrito por ele mesmo. Deus, aqui nessa leitura que nós fizemos de 1 a 9, está literalmente dando um chacoalhão nele, dizendo: Josué, acorda, acorda, meu filho. Moisés, meu servo, já morreu. Não tem mais jeito, eu já recolhi ele não volta mais ao Sinai. Josué, é momento de você se adaptar às mudanças que eu estou fazendo na sua vida. Mas eu quero te dizer, Josué, que eu estarei contigo, que eu manterei a missão que eu comecei. Josué, Moisés foi meu servo, mas ninguém é insubstituível. Eu quero te dizer, Moisés, Josué, que os homens passam, mas eu continuo no trono. Deus aqui está acordando Josué. E posso dizer uma coisa, meu querido? Esta é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Grandes homens e mulheres de Deus já partiram. Meu pai, minha mãe essa semana. E eu e você somos a geração viva desse tempo.
E portanto esse é o tempo da nossa oportunidade. Moisés, um grande homem de Deus, morreu. Mas é você que Deus está levantando nesse tempo. Mas agora Josué está diante de um momento decisivo. Ele é um capitão acostumado às tarefas de guerra, nunca liderou. Naturalmente o povo vai começar a fazer comparação com o líder Moisés, dizendo que ele não está preparado, dizendo que ele não tem experiência. E posso dizer uma coisa, meu querido e minha querida, as pessoas vão fazer isso com você. Toda transição acontece isso, toda transição de liderança. E cabe agora Josué entender que esse é um momento decisivo. Ou ele avança ou retrocede. No ponto de vista natural, por tudo aquilo que eu relatei a respeito de Moisés, Josué tem total desvantagem de conquistar aquela terra. Mas eu te chamo a atenção para uma coisa que está relatada em todo o capítulo 1, do versículo 1 a 9. Ele está debaixo de uma promessa de Deus. É aquilo que nós acabamos de ler. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido, minha querida. Se você está debaixo de uma palavra do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, é tempo de você avançar. Porque você certamente vai conquistar tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Em nome de Jesus. O que você não pode é parar. O que você não pode é desistir. Deus está capacitando Josué aqui. Está dizendo a ele: Josué, a missão continua. Eu sei que você talvez não tenha a preparação de Moisés, mas você precisa se adaptar às mudanças, e eu quero te dizer que eu estarei contigo, que eu mantenho a missão, que os homens passam, mas eu continuo no trono. E eu quero te dizer uma coisa: se prepare. Sabe por quê? Porque na caminhada muitas vezes nós vamos perder gente importante. Mas eu quero repetir mais uma vez aqui: os homens passam, mas Deus continua no seu trono. Josué tinha que avançar, tinha que continuar. Ele precisava avançar, ele não podia retroceder, porque Deus continuava a sua missão. Então, voltando ao texto, eles estão novamente então em frente ao Rio Jordão, e o rio, onde as pessoas em alguns pontos costumam atravessar com água na cintura, está com uma corredeira, porque nessa época o Jordão recebe as cheias do mar da Galileia, como nós informamos no princípio. E é interessante, meus queridos irmãos, que muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Nós lutamos, batalhamos, oramos, buscamos, e quando nós estamos o mais perto possível da nossa promessa, parece que tudo fica mais desafiador, não é verdade? 40 anos no deserto, e agora o Rio Jordão transbordando, cheio,
ali na frente deles, para eles passar. Mas eu quero te dizer uma coisa: mesmo que quando você está perto da sua promessa, tudo fique mais desafiador, eu quero te encorajar. Continue no seu propósito, continue na sua missão, mantenha a sua fé. Mesmo que as coisas parecem que não estão funcionando. Sabe? Talvez hoje é tempo de você dar um comando para a sua alma e declarar: Senhor, mesmo que as coisas não estejam funcionando em minha vida, eu estou certo que eu tenho uma promessa. Este é o meu tempo, e eu não vou ficar aqui olhando para a terra prometida, mas eu declaro que vou me levantar, vou entrar e vou passar. Nós percebemos aqui no capítulo 1, versículo 10, que Josué toma uma decisão. Ele começa a dar um comando para o povo, para a sua liderança, dizendo: nós vamos passar, se preparem que nós vamos passar. E passar o Jordão, meus queridos, com corredeira, transbordando de água, com cheias, não era uma tarefa fácil. A correnteza era muito forte, o povo tinha bagagens, havia mulheres e crianças, pessoas que não sabiam nadar, e Josué estava diante de uma grande impossibilidade. Mas a gente aprende aqui algumas verdades. Toda pessoa medrosa não conquista. O líder medroso não conquista. Toda pessoa que não confia no Senhor, toda pessoa que não confia nas promessas do Senhor, não confia. E acaba ficando do lado de cá do Jordão. Mas nós precisamos nos mover por fé. E fé não é emoção, fé não é sentimento, fé é a convicção de que você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Então, Josué toma uma decisão: eu vou passar, eu vou passar. Mas e agora? Como passar o Rio Jordão? Ele não tem as armas e os instrumentos de Moisés. Moisés, quando passou pelo Mar Vermelho, ele tinha um cajado, ele tocou no Mar Vermelho e as águas se abriram. Ele não tem os instrumentos de Moisés. Como é que ele vai passar? E eu aprendo aqui uma verdade que eu trago para vocês nessa manhã. A missão continua. E se a missão continua, Deus está no controle. E se Ele está no controle, muitas vezes Ele vai usar outros instrumentos e outros meios para continuar a missão. Josué aqui não tem o cajado de Moisés. Então Deus dá um outro método e dá uma ordem para ele. E o método está em Josué capítulo 3, do versículo 13 a 16. Deus ordena a Josué que passe uma informação aos sacerdotes para entrar no Rio Jordão com a arca da aliança. A partir do momento que eles fazem isso, as águas do rio se dividem e todo o povo pode passar. Um novo método. Sabe, meus queridos, o que eu aprendo aqui? Muitas vezes os métodos que Deus deu para a geração dos nossos pais, muitas vezes Ele vai dar um novo método, um novo instrumento para a geração
dos nossos filhos. A aliança levada pelos sacerdotes é suficiente para abrir o Rio Jordão, para que todos possam passar. E depois Deus ordena a Josué: olha, e vocês aproveitam e pegam 12 pedras do rio e construam, logo depois que vocês passarem, um memorial, para que toda a vossa geração possa relembrar esse dia. E Josué capítulo 3, do versículo 13 a 16, diz que todos passaram juntos, homens, mulheres, crianças, com suas bagagens e com seus animais. Sabe o que eu aprendo aqui, meus queridos irmãos? Juntos, todos passaram juntos. Juntos nós podemos mais. Não adianta ficar em casa, nós precisamos estar juntos. Não existe igreja se nós não estivermos juntos. Juntos nós podemos mais. Juntos nós podemos avançar mais, velozmente. Juntos nós podemos vencer qualquer inimigo. Juntos nós podemos vencer qualquer transposição. Juntos nós podemos atravessar qualquer rio. Juntos nós podemos vencer qualquer inimigo. Juntos nós podemos ir mais longe. Juntos. Se nós não estivermos juntos, nós não temos igreja. A igreja é para estar juntos. E eu quero, então, através desta palavra, desafiar você, principalmente você que já está habituado a nos ouvir pela internet. É bom, está chegando aí a palavra ao seu coração, está sendo ministrado, está recebendo as nossas orações. Mas eu quero desafiar você a caminhar junto com uma igreja local, que não seja aqui, mas que seja na sua cidade, na sua região. Comece a andar com pessoas que possam te sustentar, pessoas que possam te ajudar, pessoas que possam te compreender. Sabe, é porque quando nós estamos juntos que nós somos mais fortes. É por isso que a igreja está unida no mesmo propósito, juntos na mesma visão, abraçando os mesmos desafios. Juntos, ninguém ficará para trás. Eu quero te desafiar a caminhar juntos. E eles então, terminando o texto, conseguem atravessar juntos o Rio Jordão e tomar posse da promessa que Deus tinha dado a eles. E depois então eu termino e concluo a orientação a Josué: pegue 12 pedras desse rio e construam um memorial. Posso falar uma coisa, trazendo isso para a realidade? Nós gravamos vídeos, tiramos tantas fotos, e lá no passado as pedras foram um memorial. E o memorial não está querendo dizer que nós teremos que construir santos, imagens em nossa casa. Não, mas nós devemos fazer um memorial na nossa alma, no nosso coração. E nós fazemos esse memorial a Jesus Cristo. Todo primeiro domingo do mês, a nossa Santa Ceia. Aliás, no próximo domingo, Santa Ceia, eu quero convidar você. Mas, sabe qual é o nosso memorial, então, se você quer ver alguma coisa palpável? É ensinar os nossos filhos e a nossa geração aquilo que Deus pode fazer, e que nós estamos debaixo de uma promessa. O memorial que Josué fez
era para que as futuras gerações pudessem lembrar daquela passagem, a travessia do Rio Jordão. Que o meu e o seu memorial seja ensinar os nossos filhos, os nossos netos e a nossa geração a não abandonar a missão. Para cada geração, Deus tem um propósito, tem um método. Teve um método e um propósito na vida de Moisés. E agora ele teve um método e um propósito na vida de Josué. Que em nome de Jesus, você continue debaixo da promessa de Deus para a sua vida. Se mantenha motivado, certo de que aquilo que Deus prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Mesmo que você esteja emocionalmente cansado da caminhada. Às vezes, quando nós estamos muito próximos de conquistar aquilo que Deus prometeu, nós chegamos quebrados, arrasados, emocionalmente falidos por causa da caminhada. Porque pessoas se foram, pessoas morreram, pessoas já não estão mais conosco, pessoas nos abandonaram, mas eu quero te dizer, mantenha-se fiel à promessa. A missão não acaba, mesmo que você esteja emocionalmente cansado da caminhada. A missão continua, mesmo que parece que cada dia fica mais desafiador. Mas, meu querido, é tempo de você mostrar a este mundo como servo e como serva de Deus, como você reage diante das circunstâncias. Mantenha fiel à sua missão, mesmo que você perdeu pessoas importantes na caminhada. Eu já falei sobre isso. Lembre-se que a missão continua. É tempo de reagir, de avançar e não retroceder. E por último, construa um altar de adoração na sua vida. Tome posse das promessas que Deus te prometeu, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Eu quero orar junto com você e por você. Oramos. Pai, neste momento nós queremos te agradecer por esta santa e bendita palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar com essas pessoas que estão emocionalmente quebradas, cansadas da caminhada, mesmo estando perto da sua vitória e da sua promessa. Senhor, é muitas vezes neste momento que nós parecemos que estamos diante das corredeiras do Rio Jordão, quando parece que estamos próximos da nossa conquista, parece que tudo fica mais desafiador, mas nós aprendemos hoje, como desafio de Josué, que nós precisamos continuar na missão, mesmo que estejamos cansados da caminhada. Pai, eu oro por essa pessoa que durante a caminhada perdeu pessoas importantes, familiares que faleceram, gente que se foi. Senhor, aquele povo estavam abalados e não conseguiram celebrar a conquista da terra prometida, que estava do outro lado do rio, porque foram abalados pelas batalhas, pelas lutas, pelos desafios, pelas guerras, Senhor, e pelos familiares que morreram no deserto. Senhor, e muita gente, provavelmente neste momento, estão orando comigo, nesta condição, que perderam pessoas importantes na caminhada. Mas meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando, continue no seu propósito, continue na missão. É tempo de você reagir. Comece a se adaptar às mudanças que Deus começou a realizar na sua vida, porque Ele
continua contigo. Ele te diz nessa manhã: eu mantenho a missão. Ninguém é insubstituível. Os homens passam, mas eu, Deus, estou no controle. Os homens passam, mas Deus continua no seu trono. E por último, começa a construir um altar de adoração na sua vida, um memorial. Comece a construir um memorial na sua vida, para que os seus filhos, os seus netos, que a sua futura geração possa lembrar do seu trajeto, e que eles aprendem ou possam aprender a não abandonar a missão. Lembre-se que Deus, em cada tempo, tem um método. Ele usou um método na vida de Moisés. E o Josué, que se achava totalmente despreparado, Deus dá um novo método. E ele vai aprender a liderar também. Sabe, meus queridos, eu aprendo aqui que Deus, muitas vezes, está fazendo transição. E nesse texto que nós aprendemos aqui, Deus fez uma transição de liderança de Moisés para Josué. Comece a orar pela sua vida, comece a orar pela sua casa e pela sua família. Quem sabe Deus não quer usar a sua vida para fazer uma transição. Sabe, muitas vezes não precisa necessariamente seus filhos. Olha aqui, o Josué não era filho de Moisés, mas Deus o levantou como líder, e ele então fez parte da transição. Às vezes a transição são filhos. Seja como for, comece a orar e se preparar. Quem sabe Deus não quer usar a sua vida. Senhor, eu oro então neste momento por essas pessoas que estão nos acompanhando pela internet, no nosso culto. Pai, eu oro por aqueles que estão doentes, eu oro por aqueles que estão na enfermaria. Pai, eu lembro neste momento de uma forma muito especial pela vida do Luiz, o esposo da nossa irmã e amiga Patrícia Guimarães, que está internado numa UTI neste momento com problemas sérios renais nos seus rins. Senhor, toca nesta vida, toca na vida do Luiz, faz um milagre, Senhor. Senhor, e que ele possa ser um testemunho vivo, Senhor, daquilo que o Senhor pode fazer. Senhor, acrescenta anos de vida para ele, Senhor, e que esse tempo que ele ainda tem para viver, que ele possa ser um testemunho, ter o seu testemunho contado nas igrejas, Senhor, que ele possa ser uma bênção ainda nessa terra, que ele possa alcançar toda a sua geração, como nós aprendemos hoje. Senhor, eu oro pelas pessoas que estão afastadas da vida da comunidade, as pessoas que estão andando sozinhas, isoladas. Nós aprendemos aqui que juntos nós somos mais fortes. Senhor, alcança as pessoas que estão afastadas da vida em comunhão. Nós oramos agora, Pai. Continue conosco neste domingo. Continue, Senhor, nessa semana. Que o Senhor possa abençoar cada vida, cada um neste momento. Nós nos despedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, hoje e para todo sempre. Um grande abraço a você que nos acompanhou através da internet e das redes sociais. Eu quero te desafiar, juntos, venha estar conosco no próximo domingo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.